Sinto achar na cadeira, filha. Bom dia, pessoal. Bom, dando início, né, à nossa primeira live, né, eu estou aqui procurando a Isabela, né, Isabela Moura, que vai ser outra participante dessa live. Pessoal, aguarde um pouquinho aí, tá? Esperando aqui, experimentando essa primeira experiência, né, de estar usando uma live, né? A gente que é mais velha, né, a gente tem essa dificuldade, né, se adaptar um pouco mais a essas novas tecnologias, né? Devagar a gente consegue aqui, gente, tá? Só um instante que eu tô tentando achar aqui a nossa amiga aqui, Isabela. Alô, Isabela? A gente apanha um pouquinho, né, gente? Um instante. Bom, gente, dando início aqui à nossa primeira live, né, do Departamento de Ciências Florestais, né, a título da nossa live de hoje, né, vai ser sobre o ICMS ecológico, né, e os instrumentos econômicos para a conservação da natureza, né. Bom, primeiro eu vou falar um pouco da minha biografia, né, da minha trajetória, né, depois eu passo a gente falar um pouco da trajetória da Dona Isabela, né, um pouco sobre o trabalho dela também, né. Sou engenheiro florestal formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro, né, mestrado, doutorado na Rural do Rio de Janeiro, né. No mestrado trabalhei com a parte de recuperação de áreas degradadas e ecologia florestal, né. Doutorado com a parte de valoração de serviços ambientais e serviços econômicos, tá? Um serviço ambiental que é relacionado com a água, né, e com ecoturismo também. Tá? Em 2009, né, virei professor, curso de engenharia florestal da Federal do Piauí. Né? Posteriormente, eu fiz o concurso novamente em 2013, né, 2012 na verdade, né, para 2013, Universidade Federal de Sergipe, né, para a área de ecologia florestal. Né, bom, estou desde 2013 como professor, né, na ecologia florestal, metodologia, manejo de fauna silvestre, né, sou professor do Prodema, tá, Prodema UFES, trabalho principalmente com a parte de valoração de serviços ambientais, pagamento de serviços ambientais e recuperação de áreas degradadas, principalmente com mineração. Né. Bom, agora eu vou apresentar para vocês a Isabela. Tá? Isabela foi minha orientada de mestrado, isso, orientada pela Jane, né? Trabalhou com o ICMS ecológico, tá? Avaliando os critérios ambientais e todo o contexto, fez uma proposta, né? Bom, Isabela, agora eu passo a palavra para você, né? Para você falar um pouco, né, do seu trabalho, da sua biografia. Tá? Agora é contigo, Isabela. Isabela? Aceita ela, filho. Já sei. Só um instantinho, tá, gente? Que a gente apanha de vez em quando, né? Milton me aceita. Um instante, tá, gente? Que eu tô indo aqui. Bom, a gente apoia um pouco dessas tecnologias, né? Oi, Isabela. Oi, boa noite. Então, agora eu queria, Isabela, que você falasse, né? Primeiro você se apresentasse, né? Falasse um pouco da sua biografia.
Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá, é que tá ventando aqui, aí eu não sei se tava bom o Ah, som. tá. Não, tá bom, Então, tá bom. eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela UFES, fiz meu mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo Prodema. No meu mestrado, quem me orientou foi Laura Jane, quem me co-orientou foi Milton. Laura deve estar por aqui, deve estar assistindo, né? E a gente trabalhou com a parte do ICMS ecológico, como o Milton já falou. No momento, eu estou ministrando aulas na educação básica, mas sempre aí alinhada também com a parte, né, do meio ambiente, que eu trabalhei no meu mestrado e nunca deixo de estar discutindo essa temática, que é muito importante para mim. E é isso, hoje eu vou falar um pouquinho, né, como foi que surgiu essa proposta para aqui para Sergipe e falar um pouquinho como é que o ICMS ecológico ele se desenvolve nos estados brasileiros. E também como é que ele funciona, né? Como um Isso, instrumento econômico para a conservação da natureza, né? E aí, Isabela, eu já queria te fazer uma primeira pergunta, né? Para a pessoa que está assistindo a nossa live, né? Eu queria saber o que é o ICMS ecológico? Para a bom, gente vamos entender um lá. pouco. Vamos lá. Antes de definir o que é o ICMS ecológico, né, acredito que as pessoas que estão aqui são ou da área, né, ambiental ou são curiosas, ao menos, né, da área ambiental. E antes de definir o que é o ICMS ecológico, eu preciso retornar um pouquinho aí para entender o que é o ICMS, né? Porque senão a gente não consegue entender direito o que é o ICMS ecológico. Então, vamos lá. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, tudo que a gente compra está embutido ali o ICMS, certo? Só que não é isso que eu vou falar hoje. E não é disso que se trata o ICMS ecológico. Né? Não cai no bolso do contribuinte. Esse ICMS é o que a gente compra, né? O que está lá no imposto, tudo que vocês veem lá na notinha fiscal, quando vocês compram, tem lá ICMS, certo? Só que o que acontece? Desse ICMS, né, que existe aí a arrecadação pelo Estado, existe uma distribuição desse valor para os municípios. E aí é disso que a gente vai falar aqui. Tá? A parte, eu quero deixar bem claro aqui, que não incide sobre o bolso do contribuinte, sobre a despesa do Estado, sobre a receita do Estado, nada disso. O ICMS ecológico ele vai incidir sobre a distribuição do Estado para os municípios. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque muita gente fala que é um imposto novo, que é um imposto de planta. Eu sempre conto essa história porque é muito engraçado. Quando eu fui imprimir minha dissertação, aí tinha um senhor assim do meu lado, aí ele falou assim, ele viu, né, o título, aí ele falou assim, ih, menina, você já está querendo criar um novo imposto, é? Porque o nome da Mais minha um, né? dissertação... Porque o nome da minha dissertação é a proposta para Sergipe, né? Então ele pensou assim, ixi, essa menina aí já quer fazer uma proposta de criar mais outro imposto. Aí eu falei, não, não é assim, né? Só que eu tava tão atacada para imprimir tudo que eu nem dei tanta atenção. Mas eu sempre bato nessa tecla, porque as pessoas não conhecem, né? Então acha que é um novo imposto e não é. Como é que acontece? Vamos voltar aqui. Quando o Estado ele arrecada, né, esse valor, 75% vai ficar com ele, certo? Então, o Estado de Sergipe arrecadou o valor do ICMS, 75% vai ficar com o Estado de Sergipe, né, com o governo. Só que Geral, né, 25%... Isabela? Oi? De forma geral, né? Todos os estados De forma geral, arrecadam, isso, todos de os forma geral, estados, todos os estados. 75%. Isso, é um dispositivo constitucional. Todos os estados vão arrecadar e 75% vai ficar com eles. Tem que ser no mínimo 75%. Desse total aí, né, que sobrou 25%, o que acontece? Você vai ter uma possibilidade de se adicionar alguns critérios. É aí que entra o ICMS ecológico. Então, percebam que não mexe na despesa do Estado, não mexe na receita orçamentária total do Estado, é uma redistribuição. Então, o que acontece? Nesses 25% que sobrou, né, para ser repassado para os municípios, uma parte desses 25%, que é 18,25%, vai ser repassado conforme o que cada município gerou. Então, é direito dele. Ele gerou de receita, ele vai receber, certo? Só que a Constituição Federal, ela deixou um percentual de até um quarto, que aí que é ruim explicar isso sem mostrar para vocês um gráfico, né, dessa divisão, mas espero que vocês consigam entender, depois a gente abre para pergunta.
Esses 6,25% que sobrou, ele pode ser repassado conforme o critério que o Estado quiser. Então, se o Estado quiser repassar conforme critério de saúde, pode. Se quiser repassar conforme critério de... Tem Estado que já repassou até com questão de estimular futebol. Então, assim, é uma questão bem livre mesmo. Estimular a questão da segurança pública. E aí, o que aconteceu? Em 1992, no Paraná, teve-se a brilhante ideia de inserir o critério ambiental. E aí pensou, por que não inserir dentro desses 6,75%, inserir o critério ambiental? Aí vocês me perguntam, para que esse critério ambiental? Para compensar municípios que tinham áreas protegidas ali, tá? E não recebiam uma remuneração. E aí é que o professor Milton vai explicar um pouquinho depois sobre essa questão de instrumento econômico, né? Que seria o quê? Você receber uma compensação pelos serviços prestados, né? Isso, professor Milton? Isso. E aí tem uma coisa interessante nessa questão do ICMS ecológico, né, em relação ao estado do Paraná. O estado do Paraná, eles começaram a ter muito problema de abastecimento de água, né? Sim. E aí o que acontecia? Você tinha uma situação que você tinha, né, principalmente os rios que eram mais estratégicos, de que ainda tinham maiores volumes de água, ficavam inseridos em municípios, né, em bacias hidrográficos, os municípios tinham muita cobertura florestal. Então você entra naquele velho dilema, né, entre conservação e produção, né? Né, a gente vai deixar de utilizar a terra para produzir, né, mas vai produzir água para outras pessoas. Isso, né? isso, perfeito. Ele utilizou esse critério nessa forma de quê? Pegou estrategicamente, né, bacias hidrográficas, né, que tinham muita cobertura florestal e que tinham também captação de água. Tá entendendo? Esses foram os critérios. E aí, o que aconteceu? As prefeituras reivindicaram, como o Milton falou, né? Então, assim, a gente tá gerando água para vocês, a gente tá gerando serviços ambientais aí, que eu acho que eles nem usaram esse nome, né? Mas aí a gente utiliza hoje. E a gente não vai receber nada em troca? Como assim? A gente tem que receber alguma coisa. Então, foi mais ou menos assim. E aí, pensou-se, né, na ideia de como ter essa liberdade da Constituição, de repassar o ICMS. Então foi uma ideia brilhante. E assim, gente, é uma ideia realmente que tem que ser valorizada, porque é uma ideia reconhecida internacionalmente. Ela é reconhecida como a primeira iniciativa de transferência fiscal ecológica. Primeira. Né? E depois do ICMS ecológico, várias iniciativas na Índia, em Portugal, Alemanha, França, surgiram com esse modelo, que não existia essa transferência entre Estado e município. Mas uma pergunta, Isabel. Quais são os estados brasileiros, né? E quantos estados brasileiros já adotam essa questão do ICMS ecológico? Bom, temos 16 estados que repassam o ICMS em função de um critério ambiental, e aí construindo o ICMS ecológico, né? Por que a gente bate nessa tecla, né? Porque não é um novo imposto, então o nome foi só porque se popularizou, né? Ficou uma coisa popular. Mas são 16 estados que possuem uma legislação para incluir um critério ambiental. E aí eu não vou falar aqui todos os estados, né? Porque... né, senão perderia muito tempo, mas vou só reforçar a questão aqui no Nordeste. Aqui no Nordeste, a gente só tem 3 estados que possuem o ICMS ecológico, que é o estado do Piauí, o estado de Pernambuco e o estado do Ceará. Né? Então, Sergipe não tem, Bahia não tem, Alagoas não tem, Rio Grande do Norte não tem, né? E ainda mais os que têm diversos problemas. Né? Então, são 16 estados que utilizam o ICMS ecológico. E o critério mais utilizado por eles é o de áreas protegidas. Então, como repassa o ICMS, né, o dinheiro, em função das áreas protegidas. Então, tem uma reserva biológica, tem um parque, tem uma estação ecológica, tem uma APA, vai receber esse dinheiro, esse percentual. E uma coisa a destacar é que os municípios eles não têm a obrigação de retornar esse dinheiro na parte ambiental. Mas acaba se incentivando de certa forma, porque você gera mais receita para o município e isso acaba incentivando. Mas ele não é obrigado a retornar esse dinheiro. Diga, professor. Deixa eu fazer mais uma pergunta, né? Como é que o ICMS ecológico, né, pode ser uma estratégia para a conservação da natureza? Bom, então, como que eu posso explicar? Eu falei para vocês que, né, aí
está assistindo viu que eu falei que os estados eles definem os critérios, tá? Então é por lei estadual. Então esses critérios eles são livres. E o que é que eu quero dizer com isso? É que o estado ele pode definir o critério com base na problemática de conservação que mais acomete ali aquele estado. Por exemplo, aqui para Sergipe, nos estudos que a gente fez, né, eu, Milton, Laura, a gente viu a problemática da questão florestal. Então, a proposta de ICMS ecológico para cá foi voltada para a parte de recuperação florestal e de áreas protegidas. Então, ele pode ser um aliado na conservação, porque, primeiro, os estados podem utilizar os critérios que eles quiserem, né? Então, se for de uma forma bem estudada, bem efetiva, você vai ter um bom desenvolvimento da política. E outra coisa é que vários estudos já mostraram que ele tem aumentado a rede de áreas protegidas, principalmente nesses estados que utilizam o ICMS ecológico de forma muito boa, como no Paraná, Rio de Janeiro, que também tem umas propostas boas para lá, Piauí, Tocantins, o caso do Pará, que ele remunera os municípios com base nas menores taxas de desmatamento. Então, tem sido um aliado, sim, na conservação, porém, se bem utilizado. Temos exemplos de fracasso também, como é o caso do Acre, Amapá, São Paulo, né, que são exemplos de ICMS ecológico que não tem sido um aliado na conservação, só tem sido um mero repasse financeiro. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Qual é a proposta de ICMS para o estado de Sergipe? Bom, para o estado de Sergipe, que foi que nós propomos, né? Que foi que a gente propôs para o estado de Sergipe, né? A gente só vou retornar aqui um pouquinho para a questão da problemática de Sergipe, né? A gente viu no diagnóstico que a gente fez, né, que existe aqui uma deficiência tanto na parte da área coberta por o território aí protegido, como também na questão da cobertura florestal mesmo, né, na questão da regularização ambiental pelo CAR. Então, a gente detectou essas deficiências e tentou propor aí um ICMS ecológico que sanasse, né, essas problemáticas. Então, foram 2 critérios básicos que a gente propôs, né, no meu estudo da minha dissertação de mestrado, que foi orientada por Milton e por Laura, para quem está entrando agora, que foi o critério de áreas protegidas, então remunerar os municípios aqui de Sergipe que têm áreas protegidas, e o critério de estoque florestal, que seria remunerar os municípios que têm os melhores índices de CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e os municípios que menos perderam área, né? Os municípios que menos desmataram também. Essa parte a gente fez só para Caatinga. Então, a proposta aqui é essa. Aqui em Sergipe, né, se deixar, eu falo demais desse tema. Se deixar, eu paro 10 horas da noite, porque tem muita coisa para falar desse tema. Aí, qualquer coisa, você me para aí, Milton. Mas eu acho importante falar que aqui em Sergipe, só para vocês terem uma ideia, a Constituição Federal, ela surgiu aí, né? A última, a que está em vigor, em 1988. E até esse ano, a gente não tinha nenhum critério do ICMS daqui que estimulasse a participação dos municípios. Então, era puramente financeiro. Aquele restante que eu falei, quem está prestando atenção aí desde o início, aquele restante que eu falei, ele era dividido de forma igualitária para todos os municípios. Então, o estado de Sergipe desperdiçava uma grande potencialidade, né, de estimular os municípios, de poder estimular que o município tenha melhor índice de saúde, melhor índice de educação, até melhor índice ambiental. E isso eu não estou falando do ecológico, eu estou falando de coisas que já tem muito tempo. Isso aí, até estados aí que não tinham ICMS ecológico já repassavam o ICMS com base em produtividade rural. E aqui nada, só para vocês terem uma ideia. Aí... Isabela, deixa eu só te interromper um pouquinho, deixa eu só entender uma coisa. Então, você está dizendo que aqui era meramente como se dividia um bolo, né? Você tem 100% e divide, né? Mas assim, quem recebe mais é quem produz mais? Porque tem aquele 75% que você manda para quem produz mais, que é o valor adicionado fiscal, o VAF. Tá? Então, manda para quem produz mais, que são o quê? Municípios de Canindé, Estância, municípios que têm muitos royalties de petróleo, né? Laranjeiras, Aracaju, São Cristóvão. Esses municípios recebem mais. E aqueles 25%... Você dá dinheiro para quem tem mais dinheiro.
Isso, exato. E aqueles 25% que sobra, o que que o Estado fazia? O Estado dividia como um bolo, pega a fatia e divide para todo mundo. Isso é um desperdício. Agora, quem sai ganhando nisso é os municípios que mais ganham, né? Que acabam aí recebendo cada vez mais. Ou E seja, quem aí, pode se formar mais, né? isso é. Por isso que a lei ela é chamada de Lei Robin Hood também. Em Minas Gerais ela tem esse nome, Lei Robin Hood, porque tira dos municípios mais ricos para dar para os mais pobres. Então é interessante porque realmente o nome da lei é esse mesmo, não foi o nome popular não. O nome lá na lei é a Lei Robin Hood, né? Porque tem essa questão mesmo de justiça econômica. E E aí, aí, até esse ano, né, até janeiro desse ano, aí essa informação aí, para quem não sabia, a informação quentinha, que eu acho que por essa loucura que a gente tá vivendo, muita gente também não pode nem saber, é que em janeiro desse ano, o governo, ele aprovou, né, uma lei que institui o ICMS social. O que é isso? O ICMS social, ele vai repassar dinheiro conforme índices de educação e saúde para os municípios. Então, é um avanço, já é um avanço. Não tivemos o ecológico, não tivemos a adição do ecológico, mas tivemos um passinho ali. Então, os municípios que tiverem melhores índices de educação e saúde vão receber mais recursos financeiros. Aí resta a gente agora lutar para incluir o critério ambiental para poder criar o ICMS ecológico. até quando eu conversei com a Laura, ela falou assim, não cite nomes, né? Mas eu sei que tem um deputado, né, que fez uma emenda, né? Quis fazer uma Isso. proposta da questão do ICMS ecológico, né? Isso, então, ainda não tá, né? Ainda não foi levado a cabo, não, porque né, as coisas ficaram meio paralisadas agora. Mas sim, tem um pessoal aí trabalhando para colocar uma emenda nesse projeto, ou nesse projeto não, que já é lei, nessa lei para poder criar o ICMS ecológico. E aí vai ser como áreas protegidas inicialmente. Aí uma informação, É, né, inédita aí então, para gente, você. só para falar um pouquinho mais, né, assim, eu, Isabela e Laura, a gente teve reunião, né, com um parlamentar que propôs essa emenda, né, de adicionar Sim, o critério ecológico, né, Isabela, e não ficar só com sim. critério de educação e de saúde, né. Isso. Aí Mas, a proposta é fazer o ICMS socioambiental. É porque lá em Pernambuco ele é chamado com esse nome também. O nome, o Estado ele pode definir o que ele quiser. Pode ser ICMS verde, pode ser ICMS socioambiental, ICMS sustentável. Isso aí, né, não influencia em nada, não. mas, de acordo com a sua dissertação, Isabela, qual foram os municípios que se destacaram em relação à questão do ICMS ecológico para o estado de Sergipe? Bom, olha, só vou explicar aqui para quem não sabe, né, da minha dissertação, a gente fez a proposta e daí eu simulei, né, quais os municípios que ganhariam mais recursos. A gente não conseguiu ver quanto, né, que cada um ganharia, porque aí também seria demais. Mas a gente viu um ranking, mais ou menos, de quais municípios que seriam beneficiados. E aí, por isso, essa pergunta aí do Milton vai ser muito interessante para vocês verem. Se tiver gente desses municípios, é que vai ser legal mesmo. Olha só, eu falei que são dois critérios, né? O critério de áreas protegidas e o de estoque florestal, que foi que a gente propôs. Para o critério de áreas protegidas, os municípios que mais se destacariam, né, que mais receberiam grana aí, seria a Areia Branca. A Areia Branca ia ficar rica, porque tem aquele parque lá de Itabaiana gigante. Então, a maior parte do parque pega em Areia Branca. Se tiver alguém de Areia Branca aí, dê um legal. Canindé de São Francisco, porque tem o Monumento Natural Grota do Angico, tá? Então, Canindé de São Francisco, Areia Branca, Estância, porque Estância tem a APA, Litoral Sul. E aí é que fica um questionamento, né? Eu tentei, na minha proposta, deixar a APA lá no final mesmo, porque eu considero que a APA não deve ser uma categoria, vamos dizer assim, né, privilegiada. Para quem tá aí e não tá entendendo o que eu tô falando, a APA é uma área que ela não tem muita restrição. Então, você pode ter casa, pode ter, né, enfim, diversas atividades numa APA. Então, lá em Estância tem a APA, Litoral Sul, que pega vários municípios. Por isso que Estância receberia também recursos do ICMS ecológico. Agora, esses três municípios que eu falei, tirando a Areia Branca, Canindé e Estância, já recebem muito dinheiro. Então, assim, não seria uma grande injustiça, não.
Porém, tem 3 municípios que eu destaquei que seria muito interessante para eles receber esses recursos, que é Indiaroba, se tiver alguém aí também de Indiaroba, dê um sinal, Telha e Campo do Brito. Esses 3 municípios, Milton, só para você ter uma ideia, são municípios que figuraram em, assim, últimas colocações no recebimento de ICMS da via normal, né? Então, são municípios muito pobres, e que com esse ICMS ecológico pode ter um incremento nas receitas deles. Eu vi quanto? Não, não vi. Eu posso dizer que é certeza que ele vai ter? Não, mas pode ser que sim. Porque tem, o que a literatura diz, né? Existem vários estudos que relacionam a pobreza rural com a cobertura florestal, né? Até a gente, assim, acho que basicamente o público que a gente está falando hoje são principalmente engenheiros florestais, né? Então nós somos profissionais que a gente tem muita essa ligação, né, de tentar gerar renda, né, tentar gerar dinheiro, né, da natureza. Seja com serviços ambientais ecossistêmicos, seja com produtos florestais madeireiros e produtos florestais não madeireiros, né? Então, essa questão, né, porque assim, muitas vezes nós temos diferentes mecanismos, né? Tem mecanismos de comando e controle, né? E tem outros mecanismos que não necessariamente são de comando e controle. Mas o que vigora no Brasil é o comando e controle. Então, muitas vezes, qual é a questão, né, de você ter municípios que recebem pouco CMS, mas que, por outro lado, tem muita cobertura florestal, né? Que, por uma questão de comando e controle da legislação, seja o Código Florestal, seja a lei de crimes ambientais, né, outras legislações estaduais e municipais, a floresta é preservada. Né? Mas isso acaba acarretando uma geração de pobreza, tanto para as pessoas que vivem, como para as prefeituras que têm baixa arrecadação. Milton, e uma coisa interessante do que você falou é que eu morro de vontade de fazer esse estudo, ainda não fiz. Mas eu vi assim por cima, né, que os municípios que mais recebem ICMS, que são os mais ricos, então aí Canidé, Carmópolis, não tem o IDH alto para o que eles recebem. Então, assim, essa questão do ICMS ecológico, ela é interessante, tanto também para a questão do ICMS social, por essa questão de justiça econômica e equilíbrio dos municípios. Tem municípios que são muito pobres mesmo, e o pagamento ali, o que ele recebe é todo para pagar folha, né, de funcionários. Então acaba sendo... E tem estudos, como você falou, que mostra que isso acaba prejudicando a questão da proteção ambiental. Por quê? Aquilo acaba sendo secundário também. Além da cobertura, da questão da cobertura florestal, a questão de resíduos sólidos, questão de saneamento ambiental acaba sendo secundário, porque o município ele tem tanta demanda, tanta coisa para poder, né, cobrir ali, que aquilo acaba deixando para trás. E aí, com o critério de estoque florestal, né, o de áreas protegidas eu já falei, que foram esses 6 municípios que eu falei, e o estoque florestal, ele teve 3 municípios que me surpreenderam, né? E aí eu queria muito que quem fosse desses municípios que são maiores, ou até mesmo o Milton, que é engenheiro florestal e pode saber aí mais que eu, me dissesse o que acha disso. Porque no critério de estoque florestal, quando eu simulei, os municípios de Poço Verde, Propriá e Tobias Barreto tiveram resultados assim incríveis, muito bons. Que foi com os dados, inclusive, que Márcia, beijo Márcia, obrigada, os dados que Márcia rodou lá, né, pra gente. E esses 3 municípios, Poço Verde, Propriá e Tobias Barreto, foram municípios que não tiveram perdas na cobertura vegetal e municípios que têm um bom índice do CAR, né? Então tá bem regularizado ali com a questão da reserva legal e das áreas de preservação permanente. E eu fiquei curiosa. Confesso que eu não parei assim para ir muito a fundo, né, nesses 3 municípios, mas eu sei que Poço Verde e Tobias Barreto tem umas coisas interessantes que eu vou falar mais lá para frente. Mas quer assim, falar alguma coisa, não. Como é que você acha que o ICMS ecológico pode ser uma estratégia, né, ou um aliado na recuperação florestal no estado de Sergipe? Bom, então, como eu falei, né, simulei aí para esses municípios que receberiam esses recursos. Primeiro, essa questão por si só já auxiliaria, né? E a questão do incentivo para a recuperação florestal e para a melhoria das áreas protegidas, como que isso seria interessante? Primeiro, que no diagnóstico florestal de 2014,
o diagnóstico ele estipulou ali que uma das metas seria recuperar 1.200 hectares por ano de floresta nativa. Então, com base no critério que a gente propôs, o critério de estoque florestal, isso iria incentivar os municípios que tiveram baixas taxas de desmatamento, né? Porque esses seria uma premiação, né? Então, seria um incentivo. E os municípios que possuem melhores indicadores também de áreas protegidas também receberiam o recurso e seria uma forma de incentivo. Por quê? Porque, na minha proposta, eu proponho que, assim, não basta ter uma área protegida, né, para o município receber. Tem que ter uma área protegida, mas a área protegida ela tem que ser bem gerida. Tem que ter o plano de manejo, tem que ter um conselho consultivo, tem que ter toda a questão regulamentada ali, né? Então, não basta só ter a área. Por isso que incentivaria a melhoria dessa gestão. Ó, tem uma galera falando umas coisinhas aqui. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Porque, na verdade, eu vi uma palavra que lembrei agora. A questão das RPPN. Perfeito. Acho que foi Thali Rocha que falou. Eu já ia esquecendo de falar. A questão da RPPN foi um dos pontos que eu mais foquei no meu trabalho, né? Que Laura ela deu esse chamado e Milton me destacou a questão das pequenas propriedades que tem aqui em Sergipe, né? Que são propriedades muito pequenas. Então, a questão da RPPN aqui, remunerar municípios que possuem RPPN seria um incentivo para criar corredores ecológicos, tá? Então, seria muito interessante, por isso que eu propus uma pontuação bem alta para a RPPN. Então, sim, seria interessante. Mas a Então, gente seria... Eu tenho aqui. Oi. Deixa eu fazer mais uma pergunta, Isabela. Quais os principais pontos que devem ser considerados antes da adoção de um ICMS ecológico no Estado? O que você acha que deveria, né, se realmente vingar e for à frente da emenda? Olha, eu acho essa parte a mais complicada, para falar a verdade. Porque, assim, o ICMS ecológico é muito bonito quando a gente fala na questão do funcionamento dele, quando a gente vê no Paraná, o que aconteceu no Paraná, né? É tudo muito lindo, principalmente no Paraná. Você vê aquele ICMS ecológico de lá, você fica deslumbrado com o que acontece lá, né? É tudo muito bem montado. E por que que o de lá funciona e por que que, sei lá, 10 estados, né, não funcionam? Porque o ICMS ecológico, para ele funcionar, ele precisa ter uma estrutura bem desenvolvida. Tanto estrutura aí a nível de legislação, como a nível técnico, a nível de organização da política. Aí, eu sempre falo isso, né, para quando eu vou conversar com algum gestor, alguma coisa, que para você implementar o ICMS ecológico, por exemplo, você vai implementar o ICMS ecológico para áreas protegidas, sem ter uma lei um sistema estadual de unidade de conservação. Sergipe não tem sistema estadual de unidade de conservação. Não tem o SEUC, não tem o cadastro. Então, como é que você vai instituir um ICMS ecológico sem ter um sistema estadual? Até porque aqui em Sergipe a gente tem diversos problemas. A gente tem unidade de conservação que não está em conformidade com o SNUC, o Parque do Tramandaí, por exemplo. Né? Então, assim, tem essas questões que precisam ser colocadas. A primeira coisa, para mim, é o sistema estadual de unidade de conservação. Então, tem que criar. Outra coisa, política florestal. Aqui não tem uma política estadual de florestas. Né? Então, assim, como é que não tem? Até hoje não foi aprovada, né, Isabela? Oi? Já existe no papel, ela foi feita até pelo... Existe no papel, mas ela não está em funcionamento. Ela não está em funcionamento. Então, como que você vai ter um repasse em função da cobertura florestal sem você ter uma legislação ali? Então, legislação de política florestal, sistema estadual de unidade de conservação, basicamente isso, um bom arcabouço aí técnico para fiscalização e monitoramento das áreas protegidas, porque senão o município vai criar uma área e vai deixar lá como um parque de papel. Então, precisa ter. Então, por isso que eu acho muito importante essa questão do monitoramento e da fiscalização. E da legislação. São os dois pontos principais para mim. Eu pensei que, pelas conversas que eu já tive aqui nos diferentes órgãos, né, que acho que em 2007, a Lara que sabe um pouquinho melhor, 2006 a 2007, né, eles tentaram via antiga SEMAR, né, começaram a trabalhar nessa questão da proposta do ICMS ecológico, né, as questões trouxeram o Loureiro, né, aqui, Sim. Fez um curso, planou, né, fez uma... Mas, assim, por conta disso aí, mas depois a coisa ficou um pouco de lado, né?
não foi levado à frente, né? Até Isso, porque eles fizeram em 2009 e deixou de lado. Fizeram em 2009 e depois deixou de lado, agora voltou um pouquinho. Porque a gente tem algumas questões, né? Porque os governos mudam, né? Então, muitas vezes, né? Você propõe uma coisa durante um governo, aí muda o governo, né? E aí você muda as equipes, né? E às vezes isso complica um pouco, né? Tá entendendo? Isso. Essas E assim, continuidades, né? a gente tá falando de um instrumento que já, assim, né, já é uma coisa antiga, já era para estar sendo discutido, está sendo debatido. Eu vejo em sala de aula que muita gente não conhece, e assim, é normal, até porque eu mesma, antes da dissertação, eu não conhecia muito sobre o tema, mas é algo tão, né, e que é pouco falado na mídia. É pouco falado E a como gente que funciona mesmo esse semestre ecológico. em cima do seu trabalho, né, que você avaliou quais são os critérios ambientais em relação aos estados que adotam esse semestre ecológico, né, a gente observou, né, que existe, no Nordeste ainda existe muito a avançar nessa questão do semestre ecológico, né, no Nordeste, né? Isso. No Nordeste, tem uma problemática que no Ceará, né, eles não repassam em função das áreas protegidas. Aí vocês me falam, mas tem que repassar sempre em função das áreas protegidas? Olha, eu acho interessante, sim, ainda mais no caso do Ceará, que tem uma responsabilidade na conservação da caatinga. Então, sim, eu acredito que as áreas protegidas é um critério que tem que estar dentro do semestre ecológico, né? Claro que você pode abrir para outros critérios. Que tem uma política no Tocantins muito boa, né? Que são diversos critérios. Eles conseguiriam compor vários fatores com diversos critérios. Mas eu acredito que áreas protegidas ela tem que estar ali, principalmente num estado como o Ceará, que tem tanta responsabilidade aí, né? Com relação à Mas principalmente em relação a Sergipe, né, a gente tem uma questão assim, por que a gente adotou a questão do estoque florestal, né, Isabela? Porque a gente viu que, por exemplo, a Caatinga, né, até foi um trabalho que eu participei, né, que a gente observou que nos últimos 26 anos, né, 21 anos, né, a gente perdeu 26% da Caatinga, né, que hoje em dia nós temos atualmente em torno de 12 a 13%, né, de Caatinga, né? 13%. Eu usei até os dados de vocês, né, que teve um aumento no desmatamento aí de 26%, e isso é bem problemático. E assim, lá em Tobias Barreto, por exemplo, que foi um município que teve um bom desempenho, né, na minha simulação, lá tem um fragmento de Caatinga, que é a Serra dos Macacos, né, não sei se tem alguém de Tobias Barreto aí. E esse fragmento, Serra dos Macacos, tem estudos lá da biologia, inclusive, né, na UFES, que mostram que é uma área bem heterogênea, uma área de importante, assim, extrema importância para a conservação da caatinga. E não tem área protegida, não é protegido, é só um fragmento lá. Então, assim, seria interessante também discutir essa questão lá de Tobias Barreto. Poço Verde é a mesma coisa, tem uma área de caatinga também, que tem uma proposta de criação de um parque municipal. Não sei se alguém já ouviu falar, mas tem a proposta de criação de um parque lá, porque tem um fragmento bom também de caatinga e não foi para frente. Então, essas questões aqui, por isso que o foco aqui é esse, né? No semestre ecológico de Sergipe. E a gente logo, né, vai ter um livro, né, Isabela? Queria que você contasse um pouco da... Sim, a gente vai lançar um livro com a proposta, né? Toda essa proposta que eu falei aqui, que eu tentei resumir ao máximo, porque tem muita coisa. E aí a gente vai lançar um livro, eu, Laura, Milton e Márcia, sobre essa proposta. E aí convido todo mundo já para ficar aí de olho quando a gente lançar. Ah, tá. Então, vamos mudar um pouco a dinâmica, né, pessoal? Agora eu vou deixar de ser entrevistador para ser entrevistado, né, Isabela? Agora a Isabela vai fazer as perguntas para mim, né, falar um pouco de outros instrumentos econômicos, né, para a conservação da natureza, né? A gente já viu uma excelente explicação em relação ao semestre ecológico, né? Então agora eu queria que você passasse para aquela fase lá, Isabela. Então, eu falei do semestre ecológico, mas agora eu quero saber, Milton, ele aí vai explicar um pouquinho sobre isso. Quais são os instrumentos, Milton, assim, os outros instrumentos econômicos que a gente tem aqui em Sergipe para conservação, né, e para manutenção aí dos serviços ambientais, aqui em Sergipe? Então, aqui em Sergipe, né, assim, de forma mais consolidada ou em trâmite, né, nós temos duas propostas de instrumentos econômicos, né? Um que é o produtor de água
né? E o outro que é o que existe, né, que está tramitando agora, né, se eu não me engano, as últimas informações que eu tive, que está na Casa Civil, né? Foi criado um grupo de trabalho, na verdade existem dois grupos de trabalho, né? Um grupo de trabalho que no primeiro momento, né, surgiu, né, com a questão do produtor de água, né, que já é um programa que já existe na Agência Nacional de Águas, né, para conservação de nascentes, de mata ciliar, de cobertura florestal, mas principalmente focado nas bacias hidrográficas, né. Eu trabalhei um pouco com isso no meu doutorado, né, com a figura do produtor de água, né, e aí a gente teve algumas conversas, né, eu com outros profissionais, né, outros professores da UFS, da Indagro, da Embrapa, né, da CEDURBS, né, e a gente foi criado um grupo de trabalho para discutir o produtor de água. E posteriormente, né, esse grupo, né, a gente começou a discutir, ampliar para os outros serviços ambientais, ou serviços ecossistêmicos, né? Então a gente ampliou, né, para fazer uma proposta maior, que seria um projeto de lei para criar um programa de pagamento de serviços ambientais no estado de Sergipe. Tá Sim. entendendo? E com relação E ao assim, produtor de água, aí no caso, se um proprietário ele quiser participar, como é que faz? então, vou explicar um pouquinho sobre a questão do produtor de água, né? Então, o produtor de água, ele, quando foi criada a Agência Nacional de Águas, né, o que a gente observa? Da mesma forma que o ICMS ecológico, ele começou com a questão entre floresta e água, né? O produtor de água já foi criado nesse sentido, né? Só que no primeiro momento foi até o professor Leite, o Chaves, né, lá da Universidade de Brasília, que eles focaram muito na questão de reduzir a erosão, né? Então trabalhar com práticas conservacionistas do solo, né, com terraceamento, né? E, na verdade, a ideia era, né, de você reduzir os processos erosivos e a sedimentação e aumentar também o volume de água, né? E aí, depois, né, ele foi evoluindo para outras questões, né, como recuperação de nascente, conservação de faixa ciliar, conservação da cobertura florestal, né? O produtor de água é um instrumento econômico, né, que se enquadra na forma de pagamento de serviços ambientais. E por conta, bom, já fazendo essa analogia, né, vários estados começaram a adotar essa questão do produtor de água, né, e aí Sergipe teve um termo de cooperação técnica, né, entre a antiga SEMAR, né, do governo do estado de Sergipe, junto com a Agência Nacional de Águas, né, para a implementação de um programa de produtor de água do estado de Sergipe, né. Então, foi criado um grupo de trabalho, teve várias conversas, né, a gente teve necessidade de elaborar um manual operativo do programa produtor de água. Então, no momento, existe, né, um manual operativo, né, a ideia, né, existem quatro bacias problemáticas que foram elencadas para serem áreas pilotos, né, para a gente tentar replicar essa experiência, né. A primeira proposta é utilizar a bacia do Malhador, que abastece a cidade de Malhador, né. É bom interessante contar um pouco a história de Malhador, né. Porque Malhador tem uma bacia hidrográfica, né, que tem uma série de conflitos em relação ao uso, né. Pessoas que utilizam agricultura, né, usam água para irrigação, usam água para dessedentação de animais, né. E aí existe uma captação de água da DELSO, né, então, que abastece principalmente a área mais urbana. Então, se gera um conflito, né, de uso para água, para irrigação, né, para agricultura, em consonância, né, em conflito com o uso para, como é que se fala? Para água para abastecimento humano. Tá entendendo? Então, a primeira proposta, né, vai ser implementada. Essa questão toda do coronavírus aí, né, bagunçou um pouco a vida da gente, né, a última atividade que tinha sido marcada, a gente ia fazer uma visita lá na bacia de, né, Riachão dos Cajueiros, né, acho que é Riachão dos Cajueiros, acho que é Riachão dos Cajueiros, tá? E aí ia ser implementado o primeiro projeto piloto, né? Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre a estrutura, né? Então, eles têm vários objetivos, né? O Programa Produtor de Água de Sergipe, né? Então, tem como objetivo o objetivo estratégico, né? Critério de elegibilidade, seleção das bacias, ou seja, quais são os critérios que você vai ter para repassar, né, esse pagamento de serviços ambientais, né, em relação à produção de água, né? Como é que vai selecionar as bacias hidrográficas, né? Quais vão ser usos, práticas e manejos conservacionistas elegíveis do programa, né? Que basicamente, deixa eu explicar de uma forma bem simples, né? Você pode remunerar,
né, basicamente em relação ao que tem maior capacidade de gerar qualidade e quantidade de água na bacia. Então, a gente sabe que, por exemplo, agricultura feita morro abaixo, sem prática conservacionista chamada agricultura convencional, né, que ela gera o quê? Reduz a infiltração de água no solo, né, e aumenta o carreamento de sedimentos. Tá? Então, a partir do momento que a pessoa faz um plantio direto, né, utiliza práticas conservacionistas, né, como plantio curvo de nível, né, terraços, né, que ele aumenta a infiltração de água, isso, e reduz a quantidade de sedimentos. Então, esse é um dos critérios, né, de você eleger, né, bacias que são mais problemáticas nesse sentido de uso e conservação e manejo do solo, né, e quem adota, você vai ter uma certa remuneração, né, e aí tem em relação também, principalmente, reflorestamento de mata ciliar e de nascente, tá? Então esse é um outro critério, né, que as pessoas, de acordo com quantidade de nascente, de como for recuperada a nascente, né, ele vai ter é um dos objetivos, né? A gente também vai ter níveis de apoio financeiro, né? Vão ter formas de criar aí ao longo do tempo, tá entendendo? E Milton, mas no caso, aqui em Sergipe, ainda não tem? Ou já tem? Tem a proposta no ponto de vista do papel, tá entendendo? Tá. Na verdade, e já tem as 4 bacias definidas, entendeu? A gente, na verdade, começo desse ano já estava... É engraçado, né? Como é que essa questão da pandemia, né, afetou a vida da gente, né? Na verdade, afetou em tudo, né? Tem Porque, na uma verdade, iniciativa municipal, né, em Canindé, que eu sei, né? Tem uma iniciativa lá. tem. Eu também ia falar assim, na verdade, já existe uma primeira experiência, né, no estado de Sergipe, né? A prefeitura de Canindé, São Francisco, né? Foi até por conta do Ministério Público Estadual, né? Eles tiveram uma demanda, né, lá em relação... Porque o município de Canindé recebe muitos royalties, né, em função da barragem de Timbó. Tá entendendo? Então, o Ministério Público Estadual, né, achou que o município de Canindé, São Francisco, né, como eles recebem royalties, né, de uma certa forma, que dependem da questão da água, né, que eles deveriam ter um programa de produtor de água municipal, né. Então, o Ministério Público Estadual entrou em contato com a prefeitura, eles conseguiram formular um projeto, né, que, se não me engano, eu acho que eles aplicam no assentamento Mandacaru. Isso, Né? acho que é isso mesmo. Isso, né? Esse foi o primeiro projeto, né? Primeiro programa de pagamento de serviços ambientais, né? Ou produtor de água, né? Que teve em Sergipe, né? E aí, por conta disso, né? O Estado já teve essa necessidade, né? De fazer essa... Na verdade, foi depois que eles tiveram esse termo de... Aí tem um nome específico que se utiliza, né? Eles fizeram um convênio, na verdade, uma proposta junto com o governo federal em relação à ANA de implementar aqui, né? Aí você tem uma série de contrapartidas em relação ao Estado, né? A partir do momento que o Estado tem um programa produtor de água, entendeu? Então, isso ainda coloca mais a necessidade de a gente, né, colocar para fora do papel a política estadual de florestas, né? Porque para alinhar aí o programa produtor de água com a questão, né, da política florestal. Então, já vem também mais, né, necessidade. Se você pergunta assim, qual é o maior problema das florestas, né, de Sergipe, né? Sergipe tem basicamente 2 biomas, Mata Atlântica e Caatinga, né? Então, o maior problema de Sergipe, no momento, tanto em relação à Mata Atlântica como Caatinga, é desmatamento. Tá entendendo? Desmatamento e o baixo percentual de cobertura florestal do Estado. Tá entendendo? Por que eu estou falando isso? Né? Quando teve o inventário florestal do Estado, né, e também teve o diagnóstico também, né, eu me lembro que eu participei da avaliação do inventário florestal do Estado, e eles fizeram uma demanda lá, eles fizeram um levantamento de cobertura florestal do Estado, mas aí eles observaram que boa parte das bacias fizeram também esse percentual por bacia hidrográfica. E assim, boa parte das bacias, tem muitas bacias hidrográficas que tem 0% de cobertura florestal. Tá entendendo? E o estado de Sergipe é um estado que tem uma quantidade de rios, né, que tem um grande volume de água, né, e boa parte dessa água tem muitas empresas que utilizam essas águas, né, nós temos a Ambev utiliza água também, tá entendendo?
e que realmente não existe nada de remuneração, nenhuma política de remunerar, entendeu? Só existem só políticas de comando e controle, tá? Que não Milton, tem sido eficiente, né? e você falou essa questão do desmatamento, aí eu coloquei aqui o dado para destacar, eu tinha esquecido de falar, que você falou da Caatinga, né? A gente teve aí, né, também 3 municípios que tiveram, assim, índices horríveis na questão da taxa de desmatamento, de 92 até 2017, que foi Amparo de São Francisco, Lourdes e Canhoba. Que são 3 Isso. municípios da Caatinga, né, que estão inseridos no bioma Caatinga. E Lourdes, ainda por cima, teve um péssimo desempenho no cadastro ambiental rural. Então, assim, quem for de Lourdes, dê uns toques aí, né, É. lá no prefeito, que o negócio tá feio por lá, viu? Então, aí o Programa Produtor de Água, né, tem algumas metas, né, como redução pelo menos 50% da erosão e sedimentação das bacias, né, a questão de recuperação, né, construção de cerca, enriquecimento de áreas de mata ciliar e nascentes de propriedades rurais. Então, existe, né, essa questão de você trabalhar junto com as propriedades rurais, tá? Principalmente as propriedades rurais que tenham nascentes, né, ou que tenham cursos d'água dentro, né. Então, você tem o objetivo de, se você tem para agricultura, você adotar práticas conservacionistas, né, o programa vai dar apoio, tanto assistência técnica como algumas formas de remuneração, tá, por conta da adoção de práticas, vai dar assistência técnica e remuneração e acompanhamento e monitoramento também em relação à conservação de nascentes, face ciliar, também com a questão de reflorestamento também, de conservação, cercas, né? Também tem algumas questões, né, de recomposição, tá? Ou seja, identificação de quem são esses proprietários rurais. Também a gente tem a questão de você dar assistência técnica, né, treinamento de potenciais agentes executores de programas, né? Então a ideia é chamar prefeituras, comitês de bacias, né, cooperativas, né? E a gente explicar e dar assistência técnica, tanto explicar como é o programa, né, e como é que ele seria a implementação, todo o processo, né? Existe também, só que assim, nem tudo é tão fácil assim, né? Tem que ter uma contrapartida, né? Porque assim, dentro do programa Produtor de Água, você vai dar assistência técnica, né? Vai fornecer mudas, vai fornecer cerca, vai remunerar financeiramente, né, quem tem boas práticas, né, de manejo do solo e de conservação de nascentes de faixa ciliar, né. A gente também, por outro lado, existe algumas condições, né, e algumas contrapartidas, né, dos proprietários rurais que estão participando disso, né. Então, a ideia é quais seriam as condições de participação, né? Um formulário, né, para habilitação do projeto, né, devidamente preenchido e assinado pelo interessado, né. A gente iria fazer um mapa por aqui de localização da área. Uma questão muito importante, né, que a maioria dos projetos de pagamento de serviços ambientais no Brasil e no mundo tem, né, e que tem sido um dos gargalos, né, que tem sido a questão da certidão do registro do imóvel. Tá? Porque boa parte das propriedades rurais que tem floresta, né, tem problemas de certificação rural, né, de posse ou de título, né, da E propriedade. atrapalha a entrada no programa Produtor de Água. Como é que você vai pagar, né, para uma Sim. pessoa ter práticas conservacionistas, manter nascente, né, manter áreas florestais das bacias, se ele não é proprietário? Se ele só vive ali, né? E muitas vezes você vai pagar por uma coisa, aí a gente já fala um pouco da questão de mercado. Vai pagar por uma coisa que você não sabe, que a pessoa que está recebendo por aquilo não tem garantias que vai servir, que vai fornecer serviços ambientais ou serviços técnicos. O caso do ICMS ecológico é um pouco assim também, né? Paga o município, mas não tem garantia, né? Mas é aquela coisa, né? Não é vinculado, né, o dinheiro. E aí, Milton, assim, acho que faltam só 7 minutos. A gente vai abrir para pergunta ou você vai finalizar? Não, acho que não, a gente até. O tempo tá. Não, só queria falar um pouco que existe um outro projeto também, gente. Do Depois PSA, que a gente né? teve do produtor de água, né? E aí acabou tendo necessidade de fazer uma abrangência, né, em relação aos 3 outros tipos de serviços ecossistêmicos, né? Na verdade, sim, a água está dentro, né? Então nós temos em relação ao carbono, né, que é a questão do sequestro de carbono, em relação à biodiversidade e em relação à água, né? Então a gente
foi criado um outro grupo de trabalho, né, trabalhando numa proposta de pagamento de serviços ambientais para o Estado de Sergipe, né, e aí a ideia, né, bom, eu junto com outros profissionais, né, da Embrapa, da SEDUC, da Endagro, né, a gente elaborou um esboço, né, de um projeto de lei. Esse projeto de lei foi encaminhado para a Casa Civil, passou pela PGR, foi para a Casa Civil, né. Em função da pandemia aí, né, tá as coisas um pouco nebulosas, né, mas a última informação que eu tive, né, que estava na Casa Civil para ser enviada para a Assembleia do Estado, Assembleia Legislativa, para ser, né, votado como um projeto de lei de pagamento de serviços ambientais, né. E basicamente, né, só para o nosso tempo curto, né, basicamente o que seria, né, quem tem área de floresta, vamos falar de floresta, né, a floresta ela gera diferentes serviços ambientais, tá? Vamos pensar assim, o que seriam os serviços ambientais, né? Nós precisamos de oxigênio para respirar, né? A gente precisa de água, né? Fala da água, que a água acho que é mais palpável para a gente, né? Ela gera um produto direto, né? Então, se você reduz a cobertura florestal dentro da bacia hidrográfica, o que acontece? Você tem uma redução da qualidade, da quantidade de água, né? Então, existe uma série de propriedades rurais que boa parte das suas propriedades, né, ou são APPs, né, ou são nascentes, né, mas principalmente são áreas de floresta, né, eles, por uma questão de mecanismos de comando e controle, eles não podem desmatar essas áreas, né, então eles encaram uma coisa que a gente chama de custo de oportunidade, né, ou seja, se em um hectare de floresta ele poderia estar plantando milho, por exemplo, como no sertão, tá entendendo? Então a ideia, né, do programa de pagamento de serviços ambientais é você remunerar esses proprietários rurais, né, tanto na Mata Atlântica como na Caatinga de Sergipe, né, para cada hectare, o quanto que ele realmente estaria ganhando, né, na principal atividade econômica, atividade agrícola que ele tem dentro da propriedade dele, né. Basicamente, essa que é a ideia. Bom, gente, que é a nosso mesma tempo lógica, para fechar, já vai acabar o tempo, que é a mesma lógica do ICMS ecológico, né? Só que é a nível de município. No caso, o Estado ele remunera o município com base no que ele está perdendo, né? Que a gente sabe que não é perdendo porque tem serviços ali, né? Mas na mente ali do produtor, ele não quer saber disso. Então, seria a mesma lógica, só que no caso do ICMS ecológico é a nível de esfera governamental, né? Estado, município, e aí seria o município, o produtor, né? O Estado, o produtor. Isso. Aí a gente tem alguns gargalos também, né? Questão assim, de quem é que vai pagar a conta, né? Sempre vem essa pergunta, né, cara? Que, na verdade, a ideia do pagamento de serviços ambientais é bem uma ideia de mercado. Você tem proprietários rurais que geram água, né? Você tem empresas, né? Vamos citar aqui, né? Tem empresas que produzem bebidas, principalmente cerveja, né? Aqui em Sergipe, né? Que tem uma demanda muito grande de água dessa bacia, e tem o Seu Zé, que está lá na cabeceira, né, da bacia, que tem praticamente 90% da propriedade dele, né? Cheia de nascente, né? E que produz água que o proprietário lá né, que produz cerveja está utilizando essa água. Então você pode muito bem, né, nessa configuração desse projeto de lei, né, você fala, ó, Seu Zé, quanto que você tem de floresta? Quanto que você ganha por hectare? Tá? Chega lá pro seu José, que é o proprietário lá da indústria que utiliza a água daquela bacia. O seu Zé, é seu José? Então você utiliza a água, né? Mas o seu Zé, que está produzindo a água que você consome, né, ele vai ter que te matar. Você vai ter redução de qualidade e quantidade de água, né, para a sua fábrica. Você quer contribuir, né, e a ideia do PSA, o PSE, né, é de ser uma coisa voluntária. Você quer contribuir voluntariamente para o seu Zé, né, continuar mantendo as áreas de floresta lá, mantendo as nascentes e gerando água para a sua produção, tá entendendo? Essa que é a lógica básica, né? Sei que o nosso tempo é muito restrito, né? Só poderia que... falar um pouco da legislação, né? Serviços ambientais, serviços
Desculpa, Milton, é que travou aqui. Só que, na verdade, aqui ela não funciona muito bem assim, né? Aqui no Brasil, ela não tem tanta essa coisa voluntária, né? Lá na França tem, né? Até acho que a Nestlé que pagou, né? Um grupo lá de produto rural. Mas aqui no Brasil é mais a questão da regulamentação. Por exemplo, as cotas de reserva legal, né? Que é para um produtor vender para o outro, né? Que eu também sou um pouquinho Questão contra, da mas... servidão. Isso, a questão da servidão, então é mais... Aqui Não. não tem tanta essa voluntariedade, não. Nós temos os mecanismos de hedge, né? Chamados de hedge mais, né? São os mecanismos, né, em relação ao aquecimento global, né? Que a gente tem diferentes instituições, né? Teve até na questão da Amazônia,